Voltando na pauta de Irã e Israel e Estados Unidos. O Brasil, pela sua vez, emitiu uma nota, através de Itamaraty, condenando os ataques ao Irã. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que, abre aspas, o governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Segundo o texto, e abre aspas de novo, os ataques ocorreram em meio de um processo de negociação entre as partes que é o único caminho viável para a paz, fecha aspas. Diz ainda que, abre aspas de novo, o Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção de maneira a evitar a escalada de hostilidades e assegurar a proteção de civis e de infraestrutura civil, fecha aspas. Professor Marcelo Sono, eu começo contigo. Eu gostaria de saber onde que está esse pessoal quando, por exemplo, quando tem alguns casos de uma sentença à morte de moças menores de idade que são virgens e que são estupradas na cadeia. Exato. Para não ser executadas virgens. Cadê a canhotada para defender essas moças? Cadê as defesas de igualdade de gênero quando a mulher é um segundo plano para essa ditadura? E quando tem muita gente que comemora a caída de um presidente, é que esse mais que presidente era ditador. Primeiro, parabéns por você ter trazido esse ponto. Porque isso resolve, ou ele reúne todas as monstruosidades deste regime, em especial deste senhor, que certamente não foi para o paraíso. Ele deve estar, neste momento, com mais de 70 indivíduos no inferno, e não com as supostas 70 virgens que tanto se alega. É bem possível que aconteça isso. Por quê? Porque isso resume o ato de estupro, a maldade, a misoginia, tudo aquilo que nós deveríamos ver as mulheres fundamentalistas do Brasil. Eu falo fundamentalistas, por qual razão? Porque são nazi... como é que se fala? Que eles são feminazes, as feminazes brasileiras. É isso que elas deveriam estar falando, e, no entanto, não falam. Porque esses estupros acontecem na cadeia apenas para legitimar as execuções, porque as virgens não podem ser executadas. Claro. O que mostra a monstruosidade desses indivíduos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, quando nós olhamos o que está ocorrendo, já era de se esperar que o Brasil se manifestasse dessa maneira. Porque o PT é aliado deles. O vice-presidente da República fez uma foto com 4 desses indivíduos que já desapareceram. Por qual razão que o vice-presidente da República fez isso? Porque ele manifestou a parceria do governo brasileiro com tudo aquilo que representa o terrorismo no Oriente Médio. Então, já se esperava que a Gleisi e o PT se apresentassem dessa forma, defendendo um princípio que não se aplicaria neste momento, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Por qual razão que não se aplica? Eu sou defensor do princípio da autodeterminação dos povos. O que significa que ninguém pode intervir internamente num determinado país e no seu regime ou na sua sociedade, exceto para a defesa sua. Porque a autodeterminação dos povos prescreve que eu também não posso ser interferido nos meus direitos e nas minhas políticas e nos meus processos políticos. Significa o quê? Todo país que tem um governo ilegítimo, que atua para regionalizar os seus problemas, atuando e interferindo nos países que são vizinhos e no sistema internacional, perdem o direito da autodeterminação dos povos. E não adianta vir alegar a Carta da ONU, porque a Carta da ONU, apesar de prescrever isso, ela deixa muito claro que o objetivo é a segurança internacional. E a segurança internacional se dá pela segurança coletiva, nos casos do Conselho de Segurança Nacional, no caso do Conselho de Segurança da ONU, como também no caso de impedir aqueles que são disseminadores de ações que possam desestruturar o sistema internacional, produzindo uma guerra sistêmica ou uma guerra geral, que é diferente de guerra total. Estou vendo um monte de gente falando de guerra total sem saber o significado de guerra total, mas impedindo uma guerra geral. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando nós observamos o que está acontecendo lá, eu vou encerrar, realmente vou tentar ser rápido. O que Israel está fazendo é preocupado com o sistema de mísseis. São duas coisas. Os bombardeios estão sendo feitos para pegar no centro de produção, armazenamento e sistema de mísseis balísticos. Por qual razão? Porque os mísseis de curto e médio alcance, eles utilizam veículos móveis, são difíceis de localizar.
Isso, segundo a informação do Coronel Santos, que é um grande especialista e ele está acompanhando há muito tempo sobre isso e me passou essas informações e eu dialoguei com ele. Esse é o primeiro ponto. Por qual razão está tão preocupado com o sistema de mísseis de Israel? Porque o cálculo que o Estado israelense fez é o domo de ferro, ele não é intransponível. O percentual que consegue vencer o domo de ferro, que é o sistema de defesa, é muito baixo, mas existe. Qual é o cálculo que se faz? Qual é o limite máximo de mísseis sustentáveis pela produção iraniana para que, uma vez o resto de mísseis que possa vencer o domo de ferro, não acabe, não destrua ou não traga problemas para Israel? Irã já ultrapassou isso e estava chegando num limite muito maior, ao ponto de sobrar na vitória, pegando as falhas ou aquilo que sobra do domo de ferro, o suficiente para destruir várias cidades de Israel. Essa é a razão pela qual eles fizeram um bombardeio anterior e estão apoiando e fizeram outro bombardeio agora. Eles precisam acabar com o sistema de mísseis iranianos. Aí é que está a grande questão. Com relação à parte nuclear, isso tem que ser encerrado e foi o argumento que o Donald Trump deu, inclusive quando disse o seguinte: nós não podemos permitir em hipótese alguma que um regime que prolifera o terrorismo no mundo tenha acesso a armamentos nucleares. E nós temos que ter um maior cuidado ainda. Além do armamento nuclear que faz a explosão, tem também a bomba suja, que é aquela que usa dinamite comum, mas leva equipamentos ou elementos radioativos para explodir e contaminar grandes áreas. Isso tem que ser também levado em consideração. Essa é a razão pela qual eles não podem frear e tem que ir até o fim na derrubada desse regime. Claro. Luiz Arthur. Segre, bom, já que o professor Sônia deu uma aula aí da guerra, eu vou ser bem sucinto e dizer rapidamente 3 coisas. A primeira, o Donald Trump está correto em apoiar Israel contra o Irã. Era fundamental que em algum momento alguém impedisse o Irã de qualquer risco de ter bomba nuclear. Ponto. Aliás, demorou muito, né? Governos democratas foram coniventes, como Barack Obama, Biden, por aí vai. Em algum momento alguém precisava dar um basta. E esse basta foi dado agora. Ponto número 2. O Irã comete um grande erro. Em vez de reagir ao ataque americano e israelense, resolveu atacar diversos países ao redor. Países que não têm nada a ver com a história, colocando todo mundo contra o Irã. Ótimo. Acho que agora vai cair o regime, temos também uma grande oportunidade. E o terceiro ponto, Segredo, se você leu agora há pouco a nota do Ministério das Relações Exteriores, né? Dizendo assim, ó, o Brasil emitiu uma nota. Eu vou aqui discordar, o Brasil não emitiu nota nenhuma. Quem emitiu foi o governo Lula. Tá? Primeiro, esse Itamaraty não me representa. Ele não fala em nome do Brasil, ele fala em nome de um governo ideológico que sempre está do lado errado da história. Então, o governo Lula, que considerou um crime, um retrocesso, um erro, o ataque ao Irã. É o governo Lula que acha isso. O Brasil não acha isso. E talvez, a partir de 1º de janeiro, oficialmente, de fato, não vai achar mais isso. Vou agregar, antes do comentário da Maria e do Diogo, que após os ataques aéreos de Israel e Estados Unidos contra Irã, olha isso aqui, iranianos foram às ruas para comemorar a ação militar, expressando apoio e alívio. Vamos ver algum vídeo. Maria, o pessoal não parece aí que estivesse criticando a ação, né? Estava mais bem comemorando. Pois é, existe um ditado muito dito assim entre os estudantes e como eu que estudei política internacional, a gente reconhece que o Irã, ele é conhecido e tem sido mais conhecido como um país solitário ali na região. E a gente vê isso porque ele perde legitimidade nacional e perde legitimidade internacional. O Irã vive hoje uma das suas piores crises econômicas, onde a inflação de alimentos no país chega a 70%, as pessoas não têm condições para ter o básico e nem têm condições de alçar voos altos na política, na economia, porque é só para a política lá só funciona para os amigos dos poderosos ayatolás.
Então, a população, os comerciantes, os pequenos empresários, enfim, as pessoas normais, elas não têm chance de alçar na vida e são condenadas a viver condições muito complexas economicamente falando. E isso foi visto nos protestos que a gente presenciou em janeiro, onde milhares de pessoas foram às ruas, principalmente mobilizadas pelos comerciantes que não têm oportunidades, né, econômicas, e esses protestos foram massacrados, foram silenciados. Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido mortas, a maioria delas jovens de até 25 anos. Então, um regime que age dessa maneira contra o seu povo já não tem legitimidade. Fora isso, é um país solitário porque Israel e Estados Unidos, principalmente Israel, foi cirurgicamente no passado, conseguiu aí, desde 2023, né, tirar a força dos proxies ali que o Irã tinha, dito o Hezbollah, o Hamas e os Houthis no Iêmen. Então, sem esses proxies que o Irã tinha construído, esses exércitos fora ali do território iraniano para ter apoio, está solitário internacionalmente. Então, o Irã perde força, perde legitimidade. Vamos ver como é que vão se dar os próximos passos. O governo iraniano declarou luto de 40 dias. Então, nos próximos 40 dias, eu acredito que não teremos nenhum tipo de movimento oficial do governo iraniano. O Trump já declarou que estima que essa ação dure cerca de 5 semanas. Então, eu espero que esse regime caia, mas agora, em guerras, tudo é muito instável e nos resta aguardar e analisar os fatos e comentar aqui com vocês. Diogo, para fechar esse assunto, agrego mais uma informação. Muitos defensores de Irã estão mencionando que eles estavam fazendo enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Tem um amigo que é cientista, estuda urânio, e ele disse que quando você tem um enriquecimento até 6% é para fins pacíficos e energéticos. Depois dos 6% vai chegar até 92%, guerra nuclear ou arma nuclear. O Irã estava em 20 e tanto para cima, então claramente não era pacífico, senão não sairia dos 6%. A fala é tua. Eu quero deixar uma semente de uma outra perspectiva para essas mudanças no Oriente Médio e recomendar para quem tiver interesse, porque não vai caber no comentário, tem uma live no meu canal desse sábado, A Queda Ayatollah, Nova Era é o título, a live tem 3 horas, mas o que interessa sobre esse assunto a partir da metade da live. Eu falo sobre muitas coisas, o tema principal a partir da metade. Eu quero trazer uma outra perspectiva. O eixo do terror e da violência é o centro de controle do Oriente Médio. E ele é uma ferramenta de projeção de poder para o resto do mundo. Então, por exemplo, a agenda de islamização da Europa deriva substancialmente do controle do Oriente Médio a partir da agenda da violência. A lavagem de dinheiro de todas as atividades ilícitas do mundo passam pelo Oriente Médio. Dubai, Abu Dhabi, são portas de entrada do dinheiro que entra num circuito de bancos chineses, inclusive, que devolve esse dinheiro lá. Tem relatório de inteligência público falando sobre isso. Então, a gente tem várias camadas para compreender a representatividade do que é o Irã no Oriente Médio. E os outros países eram, sim, suporte do Irã. Então, o mundo sempre tratou os 50 tons de Irã, como eu gosto de chamar, Hezbollah, Houthis, como se não fossem Irã. E isso deu a ele um espaço na política internacional para promover atrocidades. Então, a própria carta do Itamaraty, se é que dá para chamar assim, né, o bilhetinho do Itamaraty, reforça o que é essa história do direito internacional e da autopreservação dos povos, a autodeterminação dos povos. Veja que esse é o princípio utilizado pela ONU, e aí está o seu principal papel, para garantir ditaduras como a do Maduro, como a da Nicarágua, como a da Coreia do Norte, como foi... e por aí vai. Então, com a desculpa da autodeterminação dos povos, se negligencia direitos humanos, se negligencia a violação do direito internacional e se permite incubar esse tipo de ditadura. E elas têm função específica. Veja, a própria Foro de São Paulo, que começa a ser desbravado mais abertamente agora, os fluxos da Venezuela, o próprio petrodólar, que se fala no Oriente Médio, passa também pelo petróleo venezuelano, é uma ferramenta de lavagem de dinheiro, transferência de valor e de riqueza, passa e só é possível graças ao Irã no Oriente Médio. Então, os outros países, sobretudo o Catar, os Emirados Árabes, têm sim uma parceria, ainda que não seja explícita, com a operação do Irã. Quem não tinha era a Arábia Saudita. Tem um acordo, um semi-acordo de cavalheiros de não agressão. Os acordos de Abraão, que foram retomados agora, era uma tentativa da Arábia Saudita justamente de mudar esse eixo, de encaixar os interesses dos governos regionais
em uma matriz mais econômica, produtiva, uma outra mecânica operacional. Isso é muito difícil com as supranacionais, a agenda de Bruxelas, dando proteção para essas operações, porque tem inúmeras camadas de interesse que não vão caber no comentário. Muito bem, então o que nós estamos vendo agora é uma mudança na zona de controle do Oriente Médio. Então o Trump primeiro testa esse modelo de resolução em Gaza, quando ele coloca os próprios países árabes, que eram até então parceiros velados do modelo de terrorismo projetado pelo Irã, como garantidores do acordo contra o Hamas em Gaza. Então ele colocou os países árabes do mesmo lado dos Estados Unidos. Isso, eu estou de fora. Então vocês estão firmando um acordo entre vocês, eu sou só um garantidor. E colocou a reconstrução de Gaza, promovida pelos próprios países árabes, com os Estados Unidos apenas como um garantidor, justamente para consolidar esse movimento. Então o que a gente vê replicar agora com o Irã é exatamente o mesmo modelo de construção de acordo que ele formulou para a criação do Conselho da Paz em Gaza. O Conselho da Paz que vem na contramão do que fazia a ONU, a União Europeia e companhia, a contramão da nota do governo brasileiro. Isso demonstra o alinhamento do Lula, sobretudo, e do governo com o tal oh, meu Deus do céu, como chama, não é bilateral? Multilateralismo. O multilateralismo sempre foi o guarda-chuva para as operações nefastas. E é claro que o projeto brasileiro dependeria dele. Então a gente está vendo aí uma mudança de paradigma muito significativa que deve mudar a zona de projeção de poder no mundo inteiro. Não se trata apenas daquela do Irã. Eu acho, inclusive, que esse movimento agora não é apenas a defesa do Irã, que é uma boa desculpa para o início dessas operações, mas ele é também um marco importantíssimo na queda do regime Ayatollah. As ações não têm atingido apenas o poderio bélico do Irã. Tem atingido também as instalações de controle interno necessárias para o regime. E acho que isso tem um acordo com o Putin. Afinal, é zona de influência dele, diretamente do Putin. E eu acho que sem a anuência dele para uma alternância interna, sem participação direta externa, isso não seria possível. Então nós estamos vendo uma mudança de paradigma muito grande no Oriente Médio. Como é o canal que você mencionou para divulgar para as pessoas que Diogo Forjaz. Diogo Forjaz, é meu nome. No YouTube. Forjaz, no YouTube. Perfeito. Vamos a um rápido recado, roda a vinheta e já voltamos.